boa noite a todos aí, e que a gente consiga agora entender um pouco da nossa componente curricular, que é sobre iluminamento. Hoje é nossa segunda aula, né? Lembrando que hoje, no nosso cronograma oficial, nossa segunda aula, dia 2/6, e a nossa próxima aula será dia 9/6, tá? Na aula passada, nós falamos dos conceitos, tá? Os conceitos de formas gerais. Hoje nós iremos estudar, né, a NBR 5461, tá? Então, hoje nós iremos falar sobre a NBR 5461, no qual ela trata de iluminação, terminologia, tá? E muitos dos conceitos que a gente vai falar aqui da NBR 5461 são os conceitos que nós, inclusive, já vimos na aula passada, tá? Então, aproveita que vai ser até uma revisão da aula passada, para depois nós fazermos nossa atividade, tá? Então, vai ser assim, a gente vai rever aqui alguns conceitos que são iguais e outros diferentes, que está na NBR 5461. Após nós visualizarmos o material que tem hoje, nós vamos dar um prazo para fazer a atividade, e após a atividade nós iremos corrigi-la junto aqui. Então, depois que vocês fazerem ela me entregar, eu vou abrir ela e a gente vai fazê-la aqui em conjunto, que eu vou corrigir com vocês, tá? Então, essa vai ser a nossa atividade por hoje, tá? Então, vamos lá. Nós falamos dos históricos conceitos, nós vamos hoje terminar a terminologia. Eu falei algumas que nós falamos lá na aula passada, depois nós vamos continuar as terminologias e encerramos esse tópico por hoje, tá? Bom, então, igual eu falei para vocês, quando a gente fala de iluminação, iluminamento e iluminação, nós temos, nossa matéria consiste naquele referencial teórico. Qual é o referencial teórico nosso? NHO 11, que é uma norma complementar à NR 17, que é a norma regulamentadora. Então, essa norma NH 11 está complementando a NR 17. E nós temos as normas brasileiras NBS, que complementa também a NHO 11. Na verdade, a NHO 11 foi retirada de dentro dessas normas. Tanto essas normas, a NHO 11 como essas NBS, ela tem uma sincronia entre elas. Agora, é claro que a NBR 8995 ela é mais ampla, só que não no sentido ocupacional, e sim no sentido de projetos, de instalações elétricas, já no sentido de engenharia. Aqui na NHO 11 nós temos um sentido mais de segurança do trabalho, de avaliação aos ambientes de iluminância no trabalho, tá? De iluminamento no trabalho, tá? NH 11. Agora, as NBS é mais voltado para a área de projeto, de engenharia, mas a gente vai ter o conhecimento, vamos passar a ter um certo conhecimento dela, mas o que nós vamos adotar nas nossas avaliações são a NHO 11, no qual a gente vai chegar em um determinado ponto do nosso curso, nós iremos tratar diretamente a NHO 11, tá? Bom, então, nosso estudo hoje é a NBR 5461. Então, a NBR é a Norma Brasileira de Regulamentação, né, que é instituída aí, né, e escrita, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela é uma norma, né, que NBS 5461 foi publicada em dezembro de 1991, essa versão que nós iremos estudar, e essa versão é a versão que está em vigor, ou seja, ela está em vigência, trata de iluminação. Da onde que ela veio? Qual foi a sua origem? A sua origem, a gente pode verificar aqui, ó, que a sua origem foi do projeto 03001 01/068 de 1989. Então, essa é a origem e o projeto da NBR 5461, tá? E ela foi elaborada pela ABNT, pelo Comitê Brasileiro, lá da ABNT, CB03, de Eletricidade. Então, é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, que é responsável por
revisar, editar e fazer essa norma. Então, ele é o comitê lá responsável por essa norma e outras normas também da área de elétrica, tá? E lá tem o seu subcomitê de iluminação, né, que é o subcomitê 03003, tá? E essa norma, quando ela foi lançada, né, ela substituiu a norma antiga que existia, que era a norma de 1979. Se você verificar aqui, a base dela fala o seguinte, ó, essa norma substitui a TB 23 de 1979. Então, ela substitui a TB 23 de 1979. Então, é a norma que hoje está em vigor, né? No qual trata a terminologia, ou seja, os termos que se usa aí na área de eletricidade, especificamente aí a área de iluminação. A terminologia técnica para iluminação, sobre iluminação, é o termo iluminância no lugar de iluminamento. Então não esqueça isso. Então o nosso termo correto é iluminância. Eu vou fazer a avaliação de luminância do ambiente. Então não é a avaliação de iluminamento. Então essa palavra iluminamento não existe mais, tá? Desde 1991, né? Esse termo já não existe mais, tá? Bom, outra terminologia que existe lá na nossa NBR 5461 é sobre a visão escotópica e visão... vamos falar primeiro sobre a visão escotópica. A visão escotópica é a visão do olho normal quando adaptado em níveis de luminância inferiores a poucos centésimos de candela por metro quadrado. Isso que está escrito lá na nossa ABNT. O que é a visão escotópica? Quando Ô Elks, cadê o Elks? Tá aí, Elks? Oi, tô aqui. Ah, tá aí, tá presente, né? Quando o Elks, por exemplo, entra numa sala escura, os seus olhos, a sua visão, ela está trabalhando na visão escotópica, ou seja, o seu olho, naquele momento, vai estar adaptando ao nível de luminância que está naquele ambiente, ou seja, o ambiente está com pouca luz, né? Então, com pouquíssimos centésimos de candela por metro quadrado, nós conseguimos enxergar, né? Por quê? Porque os nossos olhos têm os bastonetes e os cones nos nossos olhos. Depois eu vou mostrar para você o bastonete e os cones. Então, quando ele está naquele quarto escuro, os seus bastonetes do seu olho está fazendo aí a função, está sendo ativo, está tendo uma atividade mais intensa que os cones dos nossos olhos, e ele consegue enxergar ali com pouquíssima quantidade de luminosidade, né, de candela por metro quadrado. Isso é o termo da ABNT, complicado o nosso termo da ABNT, né? Visão de olho normal quando adaptada aos níveis de luminância inferiores a poucos centésimos de candela por metro quadrado. Eu trouxe aqui uma outra definição bem mais simples para nós. Visão escotópica, do grego escotos, que que quer dizer escuridão, e o ópia, né, escotosópia, relacionado com a visão. É a visão produzida pelo olho em condições de baixa luminosidade, né? Então, nós, seres humanos, somos capazes de enxergar em ambientes que tenha baixa luminosidade, mas sempre lembrando que nós precisamos da luz para enxergar. Por mais pouquíssima que seja a quantidade de luz no ambiente, igual tá aí, centésimos de candela, né? Então, ou seja, no mais baixo quantidade de luz, nós iremos conseguir enxergar num ambiente escuro. É claro que o seu olho vai demorar um certo tempo para se conseguir adaptar à situação, ou seja,
os bastonetes vão trabalhar para chegar a conseguir enxergar nessas condições. Então, nós temos, são células que nós temos em torno de 120 milhões a 130 milhões de bastonetes nos nossos olhos, tá? Visão fotópica é ao contrário da que nós falamos anteriormente, ó. Visão do olho normal, quando adaptada em níveis de luminância mínimos igual a várias candelas por metro quadrado, né? Então, aqui nós temos já uma maior intensidade de luz e nós conseguimos até fazer o quê? A distinção de cores. Por exemplo, quando você está lá nessa visão escotópica, imagine que você entre no quarto escuro. Se tiver objetos coloridos, nem todo objeto que está naquele ambiente escuro você vai conseguir distinguir as cores. Você consegue até definir algumas cores, mas nem todas você vão conseguir definir por causa da ausência de luz suficiente para que você consiga ter distinção de cores. Aí nós podemos ter outra situação. Na visão escotópica, a questão do preto e branco é mais distinguível nesse tipo de ambiente, tá? Por exemplo, estava fazendo um teste esses dias num ambiente escuro, um objeto vermelho. O objeto vermelho é fácil a gente enxergar, né? Mas, de repente, eu tenho um objeto que é de outra cor, né? Um objeto que é bege, por exemplo, né? Ou um objeto azul, né? Então, você não vai conseguir distinguir essa cor quando tiver poucos centésimos aí de candela por metro, né? No caso da visão fotópica, você consegue distinguir os objetos aí em relação à cor, porque já tem luz suficiente no ambiente para que os seus olhos consigam enxergar bem, tá? E aí, a visão fotópica, os nossos cones lá dos nossos olhos, eles vão estar mais ativos, são responsáveis pelas cores, né? Vai conseguir distinguir cor, né? Então, ele vai conseguir passar todo esse sinal para o nosso cérebro, né? Então, outra visão aqui, na primeira linha que eu coloquei para vocês, visão fotópica, visão do olho normal, quando para os níveis de iluminância e níveis iguais e várias candelas por metro quadrado. Outra definição, sem ser isso que é a ABNT, gente, sempre eu coloquei aqui na frente, a ABNT. Visão sem ser da ABNT. Visão fotópica é a designação dada à sensibilidade do olho em condições de intensidade luminosa que permite a distinção das cores. Bom, beleza, que é aquela situação que você está num ambiente que consegue ver claro. Qual que vocês acham mais fácil? Vamos imaginar a situação. O Jackson. Jackson, tá aí, Jackson? Oi, tô aqui, faz. Vamos imaginar, quero que você imagine duas situações e me responda. Você está na sua casa e é à noite. A luz aí da sua casa está forte, está no ambiente iluminado. Você sai lá fora, está escuro o ambiente. Qual que você acha? Você vai conseguir distinguir mais? O seu olho vai adaptar mais rápido? Ou vamos pensar na segunda situação? Você tá lá fora e entra para dentro. Qual das duas situações você acha que o seu olho adapta mais rápido? Eu acho que saindo para fora, vamos supor, da luz e pro escuro. Você acha que... Eu mesmo já reparei que eu pisco umas 2, 3 vezes e já começo a enxergar melhor. Assim, realmente vai depender também de cada pessoa, né? Essa situação. Mas no caso da visão escotópica, né? Ela realmente tem mais, ela é mais, realmente ela é melhor que nesse caso, nessa situação aí ela é melhor, né? Porque ela tem mais células que os cones, tá? Então, em torno de 128 milhões de células aí. E os cones têm em torno de 60, 70 milhões de células, entendeu? Deixa eu te contar. Porque eu não sei se acontece com todo mundo. Quando eu tenho dia de sábado aí ou domingo que eu durmo até mais tarde, fica no escuro. Eu gosto de dormir no escuro, né? Aí quando eu acordo,
e saio lá fora, parece que eu não dou conta de enxergar. Sim. Você Parece vai que você enxergar, acostuma- só que vai demandar um tempo maior, né? Isso, vai demandar um tempo maior, porque quando você se acostuma com o escuro, como você falou, a gente consegue enxergar no escuro, que a gente acostuma. E aí, de repente, você sai na claridade de uma vez, você não dá conta nem de abrir o olho. Aí Na o olho tem verdade, que acostumar, aí esse termo escuro, né, é muito um termo filosófico, né? Que a gente, na verdade, a gente não tem o escuro, né? Na verdade, no escuro há luz, né? Não há escuridão total, né? Na verdade. Né? Então, assim, porque se houvesse escuridão total, nós não enxergaríamos nada, entendeu? Então, tem um mínimo de luz no escuro que você consiga enxergar e que o seu olho consiga distinguir. Aí é onde trabalha os nossos bastonetes. Então, realmente, quando você sai do ambiente do claro para o escuro, o seu organismo, é claro que a maioria das pessoas, ele age de forma mais rápida, tá? Quando é o contrário, você sai do escuro para um ambiente mais claro, os seus olhos, ele vai demorar um pouco se ajustar, tá? Isso é verdade, porque nós temos em torno de 128 milhões ou 130 milhões ou até mais de bastonetes e menos cones, tá? Nós temos aqui o globo ocular, né? Aqui no fundo nós temos o quê? Nós recebemos aqui o estímulo visual, né? E aí o seu olho vai receber esse estímulo visual aqui dentro. Então, são nervos sensitivos que vão pegar esses sinais e vão levar para o cérebro, né? Para fazer lá a composição da imagem, né? Então, olha só, nós temos os bastonetes e os cones, ou seja, temos muito mais bastonetes do que cones. Então, por esse motivo que o Jacques acabou de falar aí, geralmente é melhor nessa situação do que na outra, né? Então, os nossos olhos, ele vai ter essas duas células, são os bastonetes e os cones, né? Então, o olho tem duas células de detecção de luz, primária da retina, são fotorreceptores, né? Ou seja, vai receber toda aquela imagem a hora que nós abrimos os olhos, a hora que nós estamos visualizando os objetos. Conhecido como os bastonetes e cones, referente-se às suas formas geométricas. Depois a gente vai ver por que eles são chamados de bastonete e cones, devido à sua forma geométrica. Um realmente parece um bastonete e o outro realmente parece os cones, tá? De certa forma, os bastonetes geralmente eles são preto e branco, né? Ele pega a imagem e preto e branco, e os cones, ele tem aí a sensibilidade das cores, tá? Olha lá, cones, processa a informação visual ao dia ou níveis de luz fotópicas, né? Ou seja, luminosidade maior. Bastonetes são usados na escuridão quase completa no que se refere a condições como escotópicas, ou seja, com menos intensidade de luz, né? Então, essa é a diferença aí da visão fotópica e visão escotópica, tá? Então, se a gente pegar aqui os olhos, olha só aqui os bastonetes e os cones, realmente parece, né? Olha, aqui parece um bastãozinho, ó. Esses aqui são os bastonetes, né? E aqui são os cones, tá? Então, esses dois componentes dos nossos olhos que são os responsáveis por nós enxergarmos, né? Por nós visualizarmos os objetos durante o dia, durante a noite, né? Então, esses são dois organismos aí que fazem essa leitura do ambiente, tá? Aí nós temos a visão mesópica, né? Segundo a ABNT 5461, visão mesópica, visão intermediária entre a visão fotópica e a visão escotópica, ou seja, o intermédio entre um e o outro, fica no meio das duas, né? A visão mesópica é a designação dada à combinação de visão fotópica e visão escotópica, que ocorre em situações de luminosidade baixa, mas não tão baixa, que elimine de todo o componente fotópico da visão. Por exemplo, você está lá
vamos supor que a Ana Carla foi convidada a um almoço, a uma janta à luz de vela pelo marido dela, né? O marido dela vai lá, põe a mesa, né? Põe as velas lá, então talvez aquela condição de iluminação, a gente não sabe o tanto de vela que ele colocou lá, né? Naquela mesa, mas talvez naquela situação de luminosidade, de claridade que tem o ambiente, ele pode estar, a visão deles pode estar trabalhando na região da mesópica, entre a escotópica e a fotópica. Esse gráfico aqui, ó, é comprimento da onda de luz, ó, nanométrico, tá vendo? Então aqui nós temos o índice baixo de luz e o índice alto de luz, tá? Então veja bem que aqui nesse gráfico está representando uma visão que tem menos intensidade de luz. Que visão é essa aqui? Qual que é, Ana Carla? Que visão é essa aqui com menos luz? Escotópica. Aqui tem escrito em francês, né? Mas é visão escotópica, ó. Escotópica é a visão que eu tenho menos intensidade de luz. Então, esse gráfico aqui, ó, está representando uma situação de luminosidade que daqui para trás eu tenho menos luminosidade. Aqui, ó, esse topo do gráfico tá com maior incidência na região de menor luminosidade. Então, é a visão escotópica, tá? Agora, esse outro gráfico tracejado, aonde está o pico da visão aqui, ó? O ponto alto da visão isso aqui é um estudo laboratorial, né? O ponto alto está em torno de aqui, ó, 58 lúmenes por nanômetro, né? Ó, 580 aqui, ó. Olha só aqui. Então aqui, ó, ela está na parte que tenha mais luz, mais claridade, né? Então essa visão é o quê? Fotópica. Essa visão é fotópica, por mais intensidade de luz. Com menos intensidade de luz, escotópica. Com mais, fotópica. Entendeu, Jacques? Não, eu não entendi nadinha agora. Agora bagunçou foi tudo aqui agora. Então vamos lá, Jacques. Você entrou no quarto escuro. Escuro. O seu olho vai trabalhar com a visão escotópica. Isso. Por que escotópica? Porque esses indivíduos aqui, ó, vai trabalhar mais do que esse no seu olho. Lá dentro da célula do seu olho, ó, aqui, ó, dentro da célula do seu olho, essas células aqui, ó, ela vai trabalhar. São células conhecidas como bastonete. Aí você entrou no quarto escuro, você está aqui, ó, na visão escotópica. Você acendeu a luz do quarto, você já tem luminosidade maior, e aí as células que vai trabalhar mais vão ser essas células aqui, ó, que são conhecidas como os cones, tá? Essas células que vai trabalhar. Aí ela tem fotopigmentos, ela consegue distinguir cores, identificar cores bem, tá? E aí é visão fotópica, tá? Isso, então claridade é fotópica. Fotópica. Escuridão, escotópica. Pouca luminosidade, escotópica. Claridade, fotópica. Para você não esquecer, tem como você tirar a foto no escuro? Não, você precisa do flash, né? Da claridade. Exatamente. Então você precisa de claridade. Então você não esquece, tá vendo? Lembra da foto. Agora eu entendi aqui. Fotópica, tá? Não esqueça desse termo que fica fácil. Aí, quando eu estou no ambiente, igual a Ana Carla foi lá foi receber a janta do marido dela, talvez a luminosidade lá daquele ambiente pode estar aqui, nessa região aqui, ó. Tá no meio dos dois, tá no meio da escotópica e tá no meio da fotópica. Então, isso aqui é visão o quê? Mesóptica, não é? Tá no meio dos dois, olha lá, mesópica. Então, é a visão aqui no meio, mesópica. Quando eu não estou totalmente escuro e não estou totalmente claro. Ou seja, quer dizer que os dois órgãos dos nossos olhos, tanto os bastonetes como os cones, estão trabalhando quase que de forma iguais, tá? Aí você vai ter a visão mesópica. Entendeu?
a pessoa que é tem daltonismo, né? É um defeito da visão, tá? Qual a letra que vocês estão vendo aí? 21? 74. Quem vê 74 aí? Todo mundo consegue enxergar 74? Sim. Tem outro número ali? Se fosse uma pessoa daltônica, ele não ia conseguir enxergar 74. Ele ia enxergar 21. Ué? Sim. Nossa, mas que diferença. Uhum. Vixe. Ele ia enxergar 21, né? Por que ele ia enxergar 21? Mas qual pigmento que ele não dá conta de enxergar? É o verde ou o vermelho? Porque os olhos dele, né? Depende de cada tipo de pessoa, né? Na verdade, ele confunde o vermelho com o verde, né? Mas por quê? É um defeito na sua visão lá nos cones, né? Os cones têm a percepção de cores, né? Então, ele não vai ter um bom funcionamento das células dos cones, né? E aí ele não consegue identificar essa imagem. Desde V74 ele vai enxergar 21 ou 24, né? Então, ele não vai conseguir enxergar. Então, daltonismo. Quando o sistema de cones e bastonetes de uma pessoa não é correto, você podem produzir uma série de irregularidades na apreciação da cor, assim como as partes dos cérebros encarregadas de processar esses dados estão prejudicadas. Então, olha só, nossos cérebros recebem os sinais que os nossos olhos entregam para ele, né? Então, se os nossos olhos não codificam a imagem que recebe direito, nosso cérebro vai ter um erro de leitura, tá? Então, por isso que os nossos olhos, ele é o nosso leitor óptico, né? Ele tem que conseguir processar toda a imagem e mandar os sinais lá para o cérebro, senão vai chegar no cérebro outra coisa, tá? Então, isso aí é um defeito da nossa visão que pode acontecer, tá? Então, uma pessoa daltônica não aprecia as gamas de cores em sua justa medida, confundindo os vermelhos com os verdes, né? E é claro que pode existir pessoas que confundem até outras cores, né? Mas cor verde e vermelho, a pessoa daltônica faz confusão. Bom, a radiação eletromagnética, emissão ou transporte de energia, isso aqui segundo a NBR 5461, emissão ou transporte de energia sob forma de ondas eletromagnéticas com os fótons associados. Então, isso aqui é uma terminologia que está lá na BNT. Vou ler mais uma vez. Emissão ou transporte de energia sob forma de ondas eletromagnéticas com fótons associados. Ou seja, praticamente assim, um termo mais comum, mais simples, né? Isso aqui é um termo técnico que eu acabei de ler para vocês. Mas vamos num termo mais simples aí. É praticamente toda a troca de energia entre a Terra e o resto do universo. Ocorre por radiação, que é a única que pode atravessar o relativo vazio do espaço, né? Então, por exemplo, você está recebendo aí o sinal de internet por radiação, né? Uma radiação eletromagnética. Mas o que diferencia uma radiação da outra? É a frequência, o tamanho da onda. Veja nessa figura aqui, ondas de rádio, ó. Olha o comprimento da onda. Ó, 10 MHz, né? De 10, tá aqui no meio, né? 10 a 6 MHz até ali a 10, 14 MHz, né? São ondas aqui de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, né? Então, olha só, isso aqui são ondas que estão no nosso ar, a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque o único espectro de ondas que nós enxergamos está aqui, ó. Luz visível, tá aí, verde e... Tá vendo o espaçozinho aqui, ó? Então, isso aqui, ó, é a única espectro de luz, de raios que a gente enxerga. Só que aí ele vem por forma de cor, né? Então, o Sol, você vê que o Sol emite essas luzes. Só que tem muitas ondas do Sol que a gente também não enxerga. Olha só, ninguém enxerga a radiação ultravioleta.
e nem as radiações infravermelho que o Sol emite. Então a gente consegue enxergar algumas ondas que o Sol emite, né? Nem todas nós conseguimos enxergar, tá? Somente a que está no espectro visível, tá? Bom, frequência FLE, ó, frequência de computadores, né? Ó, frequência extremamente baixa, né? Linhas de transmissão. Nós temos aqui, ó, raio-x. Quando a pessoa vai tirar um raio-x, né? Aquela luz ou aquele flash, né? Produz uma onda também, tem um comprimento da onda aqui também. E os raios gamas, né? Que também são ondas que têm um espectro bem curto. Então veja que os espectros vão, ó, bem, a onda é bem pequena, ela vai aumentando, até chegando a situações maiores de kHz, tá? Então nós temos radiação não ionizante, radiação ionizante, que vocês inclusive estudam isso, né? Vão estudar isso posteriormente sobre isso aí mais na frente, sobre radiações ionizantes e ionizantes. Um exemplo é quando você vai fazer uma solda, por exemplo, gera radiação aí, aquele feixe de luz da solda, tá? Então a luz nada mais do que são ondas, só que são ondas que a gente consegue enxergar. É claro que tem algumas ondas que nós não conseguimos enxergar. É igual foi na aula passada. Imagina, tá vendo o tanto de ondas que tem no nosso universo? Se nós conseguimos enxergar todas as ondas, a gente ia abrir a porta da nossa casa e ia ver uma teia de aranha enorme, um grande emaranhado de ondas. Você ia ficar com medo de sair na rua. Por quê? Como é que eu passo aqui? Porque realmente o nosso ambiente está cheio de ondas. Aí na sua casa, nesse momento, você está aí ao seu entorno cheio de ondas no seu ambiente. Olha só, então, nós temos o espectro visível. O espectro visível é pouquinho, olha só. Só isso aqui que é o nosso espectro visível, né? Então, o ultravioleta, raio-x, são ondas que têm um comprimento menor, né? E aqui, se você for pegar AM, FM, micro-ondas, ó, são ondas que têm um espectro maior. Veja bem, nós não tem um rádio AM e FM, não tem a diferença? Qual que é a diferença da rádio AM e FM? O tamanho das ondas. Quando um rádio vai transmitir, ele joga onda no ar, né? Qual que chega mais longe, AM ou FM? FM. FM? Certeza? Não. AM que chega mais longe. AM que chega mais longe, né? E quase não tem AM, parece que está acabando a AM, né? Tem mais FM, né? A qualidade do FM é melhor que a AM, tá? Então, a AM ela chega mais longe. Porque o comprimento... Faz sentido, é por isso que tem alguns lugares assim, bem distantes, que só pega a AM, é por isso? Sim, só pega a AM. Lembra lá naqueles rincões do Brasil, lá no Amazonas, você viu não tem aquelas rádios brasileiras que transmitem AM? Né? Por causa disso, distâncias maiores, né, são AMs, porque as ondas são maiores, por ser maior ela consegue chegar mais distante. Então o comprimento que a gente consegue enxergar é de 70 a 40 nanômetros. Aqui é uma onda, ó. Aqui é uma onda. A onda tem o comprimento da onda, que seria isso aqui, os comprimentos, tá? Aqui na onda tem a crista, aqui tem um cavado, que é a sua parte inferior. E aí tem a amplitude. Eu vou falar de 60 Hz, 40 Hz, 50 Hz, é a frequência, tá? Eu falar de frequência, a energia do Brasil é 60 Hz, né? Sabia que no Brasil a eletricidade é 60 Hz? A eletricidade ela faz isso aqui, ó, 60 Hz a oscilação da nossa eletricidade. No Paraguai, por exemplo, é 50 Hz, né? Então lá é 50 Hz. Então tem lugar que é 50 Hz, tem lugar que é 60 Hz, né? A frequência da onda da eletricidade aí. Aqui nós temos a radiação óptica. Nós falamos da radiação eletromagnética, né? O tamanho da onda. Ondas de micro-onda, onda de infravermelho. Quando você
aciona aí o seu controle remoto da sua televisão, né? Luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama, tá? Então são radiações classificadas como óptica, não porque a gente enxerga, mas porque está dentro dessa faixa de comprimento de onda, entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, tá? Por isso que é considerada como radiação óptica, devido ao comprimento da onda, devido a isso aqui, ó, o comprimento dessa onda, tá? Comprimento da onda aqui, ou nós enxergamos ou não, né? Então, é o comprimento da onda, tá? Entre 1 nanômetro a 1 micrômetro. Radiação visível, essa que a gente consegue enxergar, né? Então, o que é radiação visível? Radiação óptica capaz de produzir diretamente uma sensação visual. Ou seja, ela está dentro da óptica, só que ela é visível. Então, nós temos a visão óptica não visível e a visão óptica visível. A visão óptica visível é aquela radiação óptica capaz de produzir diretamente uma sensação visual. Agora, é claro, né? Cada pessoa vai ter também a sua capacidade de... Cada pessoa vai ter o seu... Cada organismo é diferente, né? Talvez cada pessoa tenha capacidade melhor que a outra para enxergar, né? Mas vamos lá, não existem limites preciosos para a faixa espectral da radiação visível, uma vez que esses limites dependem do fluxo energético que atinge a retina e a sensibilidade do observador. Acabei de falar. Nós temos o fluxo energético, que é a luz, né, que ele vai receber, e a sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoa que tem dificuldade, a sensibilidade, que é a capacidade de cada pessoa de observar, a capacidade do seu olho. É claro que depende de várias situações, como idade, né, se tem alguma distúrbio da visão, né, então várias situações, né, ou até dependência química, ou várias outras situações pode afetar essa questão da radiação visível, né, que tem estabelecido. Mas nós temos um espectro visível que cientificamente o ser humano consegue visualizar. Reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar e se propagar no meio de origem, após incidir sobre um objeto ou a superfície. Então nós temos aqui, ó, a reflexão, a luz, né? Ela igual nesse caso aqui, ó, o feixe incidente vai bater numa superfície e ela vai refletir. E é claro que essa reflexão vai depender muito da superfície. Lembra que eu falei que alguma superfície absorve, né? E alguma superfície ela pode absorver luminosidade. Então tem superfície que absorve demais, tem superfície que é melhor, tem superfície que reflete, né? Acontece que também com o Sol, gente. O Sol, ele vai ela vai emitir luz, a luz vai bater no nosso ambiente, aqui na Terra, né? Ou na Terra, ou no solo, ou na água, e vai refletir. Isso que a gente vê muito no lago, por exemplo. Na Lua, por exemplo, é uma situação que a gente pode falar de reflexão, tá? Então, a radiação solar bate no objeto e é rebatido para outra direção. É o que nós acabamos de enxergar, né? Quando a gente fala de luminância e luminância lá, né? Essa radiação que é rebatida chega até nossos olhos, então podemos enxergar as características do objeto, como contorno, textura, etc. Tá? Então, a reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar e se propagar no meio de origem após incidir sobre o objeto ou superfície, tá? Então é claro que isso depende muito da superfície também, tá? Olha só um exemplo que eu aqui, tá lá a Amanda passeando lá, foi lá ver os girassóis, inclusive passou na televisão uns dias aí, que o pessoal foi visitar os girassóis numa cidade, lá na plantação, né? E fez todo aquele tumulto para visitar os girassóis, né? Coisa que não é recomendado nessa situação de pandemia. Mas vamos supor que a Amanda foi lá ver os girassóis também, que queria tirar foto, né? Quando ela foi lá, ela vai conseguir enxergar a beleza dos girassóis. Por quê? Porque o sol vai bater a luz, vai incidir a luz ali naquele objeto, que vai ser iluminado, e vai bater o olho dela, e os seus cones vai ser ativos nesse momento, e ela vai conseguir ver toda a beleza de cor, né, toda a beleza aí daquele objeto.
O que pode acontecer se tiver numa situação que está nublado. Quando está nublado, não sei se vocês observam, parece que as coisas ficam meio desbotadas. Por quê? Porque não está recebendo aquela intensidade de luz como está num dia bem iluminado. Tá? E aí a gente consegue ter essa percepção por causa da reflexão. Né? Então a luz carrega todas as informações que tornam possível a percepção dos objetos em tantos os detalhes. Né? Então você tem aí conseguir aí ver os detalhes do objeto. Então, quando você olha lá um girassol num dia bem ensolarado, ele fica lindo, bonito. Agora, quando você olha um girassol, por exemplo, à noite, você não consegue ver aquela beleza dele que você estaria vendo durante o dia. É por isso que quando o camarada vai lá na... Elks? É por isso que quando o rapaz vai lá na festa, na boate, né? Ele vê uma moça lá, nossa, mas que moça bonita, né? Ele gruda na moça, né? Aí a hora que chega no dia cedo, ele assusta. Por quê? A condição de luz que ele viu a moça durante a noite era diferente do dia, né? Não fala aí, que é o álcool que tá na cabeça. Também, né, na cara? Aí junta tudo, né? Junta a falta de luz, a luminosidade e o álcool, né? Os dois vão levar o susto, né? Por causa da luminosidade, tá? Então, quando for passear aí numa balada, primeiro ver a moça na claridade, tá? Para depois convidar para passear. A dispersão da luz, né? A dispersão é o contrário da reflexão. O nome dado ao fenômeno no qual uma luz policromática, ao se refratar, se decompõe em cores componentes. Esse fenômeno se deve ao fato que o índice de refração de qualquer meio material depende da luz incidente. Olha só um exemplo aqui, ó. Olha, tem um prisma aqui. O camarada pegou e pôs uma lanterna no prisma natural. Aí, a luz da lanterna é branca, é a luz branca, né? Então, aí acontece. Quando ela passar no prisma, ela vai fazer a dispersão. E aí vai o quê? Ó? Vai se distinguir entre as cores. Isso acontece também. Vamos pensar aqui, o Sol está aqui. Aí nós temos o ar, o Sol, a luz do Sol, que cor que é? Amarelo. Não. Não? Laranja. Também não. A luz Branco. do Sol é branca, gente. O arco-íris. O arco-íris é nada mais do que a dispersão da luz do Sol, né? Que passa ali umas camadas de gotículas ou umidade e forma o arco-íris. Entendeu? Então, por isso que o arco-íris é formado pela dispersão da luz, tá? Então, a cor do Sol é branca. A cor do Sol é branca. A Lua, por exemplo, quem que ilumina a Lua? O Sol. O Sol ilumina a Lua. Que cor que é a Lua? Branco. Pronto, então a cor do Sol é branca, né? Porque nesse momento aí ela está sendo iluminada pelo Sol, tá? Professor, Oi. por que a luz branca divide em várias cores? É a dispersão, né? Porque na verdade a luz branca é a formação de todas as cores, entendeu? A luz branca é a formação de todas as cores, né? E por isso que quando ela se decompõe, ela volta a distribuir as cores. A luz branca é nada mais que nós chamamos a luz branca de policromática, que é nada mais do que a junção de todas as cores, todos os espectros de cores, entendeu? Entendi. Por isso que ela se divide em cores. Ela é como se fosse uma massa única que tem vários componentes ali dentro. Se você separar, saem as cores, tá? Então, nada mais isso é um espectro de raio, né? São ondas, tá? A luz é estímulos de ondas. Certo. Então, a luz solar é uma luz policromática, tá? A gente pensa que não, né? Que ela é monocromática, mas é policromática, tá? Correto. Irradiância. Esse termo tá lá no nosso na ABNT e acaba que
usa mais em cálculos luminotécnicos. A gente não sei usar esse termo, mas eu vou apresentá-lo para vocês. Em radiância, o seu símbolo é minúsculo é um ponto da superfície em razão do fluxo radiante incidente no elemento de superfície que contém um ponto dado para a área dA desse elemento. Bom, esse aqui é o termo da BNT, termo complexo, né, da BNT, né? Agora vamos ao termo que a sua unidade é watt por metro quadrado. Vamos trazer aqui o que eu trouxe para vocês mais simples, a terminologia mais simples, que a de cima lá é muito complicada, né? É um termo técnico. Vamos ver o termo mais simples. Em radiância, é o fluxo radiante recebido por uma superfície pela unidade de área. Ou seja, lembra a luz que você jogou lá na mesa? Isso é o que? A irradiância. Aí é o fluxo daquela luz que você jogou sobre aquela superfície, tá? Entendeu? Então, aqui, ó, isso aqui na verdade é um espectro solar referente ao que é um corpo negro. Então, isso aqui é onde se faz um ensaio laboratorial da irradiância, tá? Então, irradiância é quando você joga um feixe de luz sobre uma superfície ou unidade de área. E a sua terminologia é watt metros quadrados, tá? Depois eu vou ter uma figurinha, vocês vão conseguir. Na figura eu mostro para vocês melhor. Iluminância. Iluminância é um ponto de uma superfície em razão do fluxo luminoso, né? Incidente num elemento de superfície que contém o ponto dado da área dA desse elemento. Aqui, ó. Então, iluminância é esse aqui, ó. É o ponto da superfície em razão do fluxo que recebeu, que é o fluxo que é o fluxo radiante, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 1 lume por metro, um lumes é igual a 1 lux por metro quadrado, tá vendo? Então, 1 lume é igual a 1 lux por metro quadrado. Então, sua unidade é lux, lume por metro quadrado, tá? Então, é lux, unidade, lumes por metros quadrado. Lux, né? Unidade de luminância. Então, isso aqui é luminância e a unidade é o lux, que nós iremos fazer com o aparelho, né? Que é o luxímetro, né? Luxímetro é a unidade SI. Quando eu falo unidade SI, gente, chama Unidade Sistema Internacional de Medida, tá? Não esqueça isso. Por exemplo, fizeram uma convenção, acho que foi em 1960, depois eu ponho para vocês um histórico sobre isso lá na matéria de vocês. Fizeram uma convenção entre os países e chegaram a unidade de medida internacional, conhecida como SI, tá? Sistema Internacional de Medidas. Então, o que acontece? O metro, por exemplo, o metro é usado no mundo todo, não é? O lux vai ser usado no mundo todo. O centímetro vai ser usado no mundo todo. Isso se chama sistema SI, Sistema Internacional de Medida, entendeu? Então, essa medida é adotada por vários países do mundo, tá? Então, no caso do lux, em qualquer lugar que você for, vai ser usado o lux como medida de iluminância, tá? Então, por exemplo, você vai lá para a China, vai se usar o lux como medida para fazer a análise do ambiente de trabalho através do lux, né? Vai medir a iluminância, vai fazer a análise da luminosidade daquele ambiente, usando o quê? A unidade de medida, que é lux, vai usar um luxímetro, que faz o quê? Que vê a luminância daquela superfície, ou seja, vamos usar um termo bem facinho aqui, bem para vocês entenderem. O que seria a iluminância? A área que está clareada na superfície, por exemplo, a área que está clara. Tem uma mesa, aquela área está clara, então aquilo lá é iluminância. Pronto, é um termo mais simples que tem. Então, a iluminância, a gente pode entender que é a área que está iluminada, ou seja, a área que está clara naquela superfície, tá? Entendeu? Aham. Só que isso não é o que a gente enxerga, tá? Nós enxergamos a luminância, não a iluminância, tá? Então, eu falei isso na aula passada, tá? Então, o que nós avaliamos é a iluminância, mas o que chega nos nossos olhos é a luminância, tá? Uhum. Então, o que chega nos nossos olhos são a iluminância. Depois tem uma figurinha que eu mostro sobre isso, tá? Então, quando nós medimos ou analisamos o ambiente lá, fazemos avaliação quantitativa de lumes que tem no ambiente, nós estamos medindo a iluminância, não a luminância, tá?
Então, os parâmetros que tem lá de análise de ambientes do trabalho são parâmetros de luminância, mas o que nós enxergamos é a luminância, tá? Do ambiente. Depois a gente vai lá na frente entender isso aqui. Nós falamos isso aqui na última aula. Candela, unidade SI, intensidade luminosa, né? Numa direção dada à fonte, emite radiação monocromática, de frequência de 540 a 1012 Hz, seria a frequência, tá? Tamanho da onda e a frequência. Cuja a intensidade energética naquela direção é de 1/683 watts por esterradiano, ou uma candela, que é igual uma candela por 1 lumes por esterradiano, tá? Então, professor, isso aqui é um termo luminotécnico lá da BNT. É um termo mais simples que eu trouxe para você. A candela, do latim, vela, é a unidade de medida básica do Sistema Internacional de Medida, que eu acabei de falar para vocês, para a intensidade luminosa. Ela é a definição a partir da potência irradiada por uma fonte luminosa, em uma particular direção. O seu símbolo é CD, que vem de candela. Lembra que eu falei que quando a gente vai comprar uma luz, não tem lá quantas lumes, quantas candelas ela possui, né? Então, na lâmpada tem isso escrito, tá? Qual é a intensidade luminosa daquela lâmpada, ou seja, qual é a força, né, do seu fluxo de energia ou potência irradiada ali que ela gera, tá? Então, o fluxo luminoso que ela gera. Professor, aí nós temos a candela por metro quadrado, que é a unidade internacional de luminância em uma fonte com 1 metro quadrado na área de intensidade luminosa de uma candela, que é mais para termos laboratoriais. E nós temos o lumen, né, que é o fluxo luminoso emitido, né, por uma fonte pontiforme. Então, aqui, ó, lumens, esse aqui é o fluxo luminoso, tá? Então, a direção no interior de um ângulo sólido de essa região, ou seja, mais ou menos 1 metro, né? Essa é a definição do lume, tá? Na aula passada nós vimos uma figura, depois eu vou mostrar essa figura para vocês. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tranquilo. Não, professor. Termos diferentes, né? Fotoluminescência. Luminescência causada pela absorção de radiação óptica, ou seja, é uma frequência da radiação óptica que recebemos nos nossos olhos, né? Fluorescência, fotoluminescência, no qual a radiação óptica emitida resulta da transição direta do nível de energia fotoexcitado para o nível inferior. Essa transição verificando-se geralmente dentro de 10 nanosegundos após a excitação, tá? O laser. O laser é uma fonte que emite radiação óptica coerente produzida por emissão estimulada. Neste termo, a abreviação do termo em inglês Light Amplified by Simulate Emissão de Radiação. Então, o laser nada mais vem do que uma abreviação dessa terminologia em inglês, tá? Mas lembra que eu falei? Também é uma onda, uma frequência luminosa, o laser, tá? Diodo emissor de luz ou diodo LED, né? Dispositivo de estado sólido que compreende a junção PN e N, são 2 pontos, que emite radiação óptica, ou seja, radiação óptica são frequências de luz quando excitados por uma corrente elétrica. Então, P e N eu emito corrente aqui vai ser excitados e vai produzir o que? Uma radiação óptica. E por que a palavra LED? É uma abreviatura da Light Emitted Diode. Então, nós temos um diodo, né, que vai fazer gerar essa radiação óptica, tá? O diodo é um componente eletrônico, né, que ele vai fazer aí essa liberação ou passagem do fluxo de corrente, tá? Fator de luminância. Fator de luminância, BV ou B, num elemento de superfície ou meio ou alto radiante, numa direção dada sob condições de iluminação, dada a razão de luminância. O elemento de superfície na direção dada àquela um difusor perfeito para reflexão ou transmissão iluminado nas mesmas. Professor, mas ficou complexo essa definição. Um exemplo aqui, ó, tem uma luminária, tem uma lâmpada aqui. Esse refletor aqui, ele vai emitir um fator de luminância. Quando você põe uma lâmpada lá no seu teto, o teto tem ele não tem ela vai refletir, não vai? Então é um fator de luminância.
Quando o pessoal vai fazer um projeto e pôr as luminárias, depende da luminária que ele for adotar naquele ambiente, cada luminária vai ter um fator de luminância específico, tá? Então ele vai escolher a luminária de acordo com o fator de luminância. E o seu coeficiente de luminância é retroefletida, né? A superfície plana refletora, coeficiente de luminância, na direção de observação por iluminação. De um plano que passa pelo refletor perpendicularmente à direção da luz incidente. Inclusive, eu estava observando uma luminária, eu achei um negócio interessante. Tem uma luminária, e aí, o que é a luminária? Visualize aquelas luminárias que tinha aquelas lâmpadas antigas, aquela fluorescente grandona. Não sei se vocês já viram aquelas lâmpadas, fluorescente grande. Tem uma lâmpada fluorescente que ela é grossa. Uma lâmpada fluorescente que ela é grossona, né? E tem uma lâmpada que é mais fina. Então, essa lâmpada que é mais fina, ela tem um fator de luminância melhor. Por quê? Devido a ela ser mais fina, a luz irradiada ali bate nos componentes do refletor, da luminária, e reflete de volta. Então, muitas vezes eu usar aqui uma luminária, por exemplo, aqui tem uma luminária fina. Se eu usar uma luminária aqui grossa, por exemplo, um vapor de mercúrio, por exemplo, se ela for grande, talvez ela vai ter um fator o refletor e vai retroreflexão menos que uma luminária que seja mais fina. Então, por isso que o pessoal da engenharia não vê mais aquelas lâmpadas grossonas, se tem mais lâmpadas finas hoje, as fluorescentes, por exemplo, tem muitas lâmpadas tipo palito, né? Justamente para aproveitar a refletância daquele objeto, tá? Que está sendo feito ali. Só alguém fazer alguma pergunta aí? Não. Brilho de uma superfície. Aspecto pelo qual são percebidos reflexos luminosos de objetos, como se estivesse sobreposto à superfície devido a propriedades direcionais seletivas dessa superfície. Já viu algumas situações que a superfície é opaca? Tem superfície que é brilhosa, tem superfície que é opaca, né? Então, absorção, conversão de energia radiante, uma forma de energia por interação com a matéria, vai absorver aquela energia. Absortância, razão do fluxo radiante ou luminoso absorvido para o fluxo incidente em condições específicas. Por exemplo, eu jogo um facho de luz numa superfície, ela pode ter uma absorção daquela luz, né? Lembra que eu mostrei uma figura para vocês que eu iluminei uma superfície vermelha? A cor vermelha, e era uma superfície brilhosa, a luz bateu, refletiu o vermelho da superfície. E aí, outras cores foram absorvidas, como o verde, o azul, se não me engano da figura, elas foram o quê? Foram absorvidas pelaquela superfície, tá? Luxímetro, né? O que é o luxímetro? É o equipamento utilizado para o quê? Para medir a iluminância. É esse que nós iremos utilizar. Como técnico de segurança, nós vamos utilizar o luxímetro. Tá? Luminancímetro. Eu nunca vi esse aparelho, tá? Instrumento utilizado a medir a luminância. Tá? Por que a gente não vê esse aparelho? Não é comum a gente ver no nosso meio aqui da área de segurança do trabalho. Porque a NHO não pede que a gente faça a avaliação usando não pede para a gente medir a luminância. A gente não analisa a luminância. A NHO não se pede que nós analisamos a luminância. A NHO 11 pede que nós analisamos o quê? A iluminância. Então é por isso que nós utilizamos o luxímetro para fazer o trabalho aí de técnico de segurança na área de segurança do trabalho. Vamos tirar um intervalo então de 15 minutos?
Fotoefeito, mudança física, química ou biológica causada pela interação de uma radiação óptica com a matéria. Então, a gente sabe, por exemplo, se você receber luminosidade, como, por exemplo, como infravermelho, né? Como algumas iluminação, por exemplo, a insolação, você pode chegar a ter problemas aí de saúde. Um exemplo aqui, a vermelhidão, né? Eritema actínico, vermelhidão na pele com ou sem inflamação causada pelo efeito actínico da radiação solar ou de uma radiação óptica artificial. É o caso da insolação excessiva, né? O caso de algumas exposições à luz. Depois a gente vai falar sobre a luz e o efeito do ser humano. Então, vai ter um momento para falar só sobre isso, tá? Fonte de luz primária, superfície ou objeto que emite luz, produzindo uma conversão de energia. Superfície ou objeto que emite luz, produzida uma emissão, uma conversão de energia. Fonte de luz secundária, superfície ou objeto que não emite luz, que por si mesmo, mas recebe luz e restitui ao mesmo. Por exemplo, um espelho, ele pode ser uma fonte de luz secundária. A luz bate nele e, por forma secundária, ele vai emitir aquela luz, tá? A primária é um objeto que emite luz e a secundária é que reflete a luz, tá? Por reflexão ou transmissão. A lua é secundária. Sim, ela não tem luz própria, né? Ela depende da luz solar, tá? As estrelas têm luz própria, mas também o Sol também ela acaba iluminando ela. Radiação, a radiação solar que eu falei para vocês, a radiação do Sol, a luz solar, né? Tem vários espectros de luz, né? Inclusive tem vários comprimentos do espectro da radiação solar. Tem um espectro que nós enxergamos e tem um espectro que nós não enxergamos, tá? A radiação solar, ela atinge a superfície da Terra, né? Então veja que os raios solares, né? Olha só, a luz solar ela bate nas nuvens, né? E ela é refletida ou há difusão, né? Aí, por exemplo, bater em gotículas ou camada de ar, forma aí o arco-íris, né? Onde naquelas gotículas de água, né? Forma-se os arco-íris, né? Radiação difusa, ela bateu aqui na nuvem, mas se projetou aí para o nosso ambiente, né? E a radiação bate no nosso ambiente de forma direta, sem nenhuma intervenção no meio do caminho e é refletida, tá? Ou a própria radiação direta solar que a gente acaba recebendo, tá? Então isso aí é a radiação solar que nós recebemos, tá? Bom, pessoal, vamos fazer nossa atividade, tá? Então, são 9 horas e 10 minutos. Podemos voltar a 9h40? Vocês vão entrar aqui na Google Sala de vocês. Viu, Cristiano? Tá vendo aí? Todo mundo tá vendo a Google Sala aí? Tô vendo. Aham. Vocês vão entrar na Google Sala de vocês. Vão vir aqui em atividade. Ó, tem aqui sala online, monitoria, exercício. Vocês não estão vendo a aba de exercício, né? Eu vou ativar ela para vocês aqui agora. Vou colocar ela para vocês aqui agora. Até às 21h45. Tá? Não dá tempo. Não, vai dar tempo. Que isso, rapaz. É 10 questãozinha, tá? Ué? Pessoal, Aqui. pode acessar a sala de vocês. Já está disponível agora. Ah, professor, não estou vendo. Aperta, refresca a memória da sala aí, põe F5. Ou vem aqui, ó, faz isso aqui, ó. E abram o exercício, tá? Eu tô no celular. Beleza? Daqui meia horinha, então, hein? Wesley, mas os slides não tá aqui. Os slides? Tá, ué, tá não? Não, eu só achei da primeira aula. Só da primeira aula, dessa de hoje não tá não. O exercício é referente à primeira aula, tá?
pessoal, então assim, vocês fizeram exercício, né? Falta só o Elkson entregar. E o Cristiano? E o Cristiano, que não vai fugir dessa, viu, Cristiano? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Então é o seguinte, Cristiano, nós na próxima aula a gente vai corrigir, porque já é 21h48. E aí, Cristiano, você tem que terminar essa atividade o mais rápido possível, tá? Certeza, pode ficar tranquilo, professor. Porque quem participou da aula hoje e semana passada tem participação, né? Você tá devendo nossa participação aí. Elkson, você aparece, Elkson? O Elkson não tá online, não, viu? Ele tá tomando choque na cabeça por causa dessa prova aí. Será? Deixa eu ver o que o Elkson está fazendo. Ô, pessoal, a Amanda, a Nakala já entregou, o Jackson já entregou. Então, assim, já são 21h49, né? Então tá faltando aí o nosso amigo Elkson entregar. Então vai entregar ainda hoje. Cristiano e os outros dois colegas nossos, creio que a próxima aula já vai estar dentro da sala, né? A Maria Santana e a Maria Adriana, né? Então a gente vai ver se a gente consegue que eles na próxima aula já estejam presentes, tá? Porque a próxima aula a gente vai corrigir essa atividade. E, Cristiano, essa atividade, você consegue me entregar ela quanto, Cristiano? Pode ser amanhã, pode ser na quinta? Pode ser na quinta, que dá tempo de você ver os vídeos, tá, Cristiano? Combinado, viu, professor? Aí eu vou marcar na quinta-feira. Até que hora que você quer? Pode ser até de noite, no final do dia. Até 9 horas, tá? Combinado, viu? Então eu vou deixar marcado para você lá até quinta-feira às 9 horas, tá? Não esqueça de fazer da data programada, tá? Pode ficar tranquilo. E bom, pessoal, então assim, esse exercício foi um exercício da nossa primeira aula e hoje a gente falou um pouco dessa atividade, né? A gente falou um pouco aí dessa atividade e na próxima aula a gente vai falar sobre os efeitos da luz do ser humano e também, primeiramente, nós vamos fazer a correção desse exercício juntos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a correção desse exercício juntos, tá? Então, acho que essa nossa aula... Alguém tem alguma dúvida do que foi falado hoje? Não. Eu vou postar essa PPT para vocês. Eu creio que amanhã já está lá para vocês, tá? E o vídeo, até assim que eu editar ele, eu vou postá-lo também para vocês, tá? Bom, então eu agradeço a todos aí. Espero que a gente possa ter compreendido o que foi falado hoje. Caso vocês ficarem com alguma dúvida, dá uma olhada na PPT e dá uma olhada no vídeo. Caso fique com, mesmo olhando o PPT e o vídeo fique com dúvida, coloque lá na nossa... Tu voltou. Vai lá na monitoria lá e faça a sua pergunta. Tem um espaço para pergunta lá, tá? Elkson! Professor. E aí, voltou, rapaz? Estava sumido, aí. Eu tô aqui no meu celular. Ah, acabou o exercício? Não dei conta não, professor. Pode estar assistindo questão ainda. Não, então pode fazer. Eu vou deixar ela aberta para você acabar ele, tá? Tá bom, então. Vai ficar aberta até amanhã. Então. Até amanhã. Vai ficar aberta até amanhã, 9 horas, tá? Tá bom, então. Agora a gente... Pessoal, então é isso. Alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, eu acho que por hoje tá bom, né? Já esquentamos aí a cuca, fazendo exercício. Eu acho que todos nós agora merecemos um bom descanso, né? Obrigado a todos pela participação da aula aí. E desejo a vocês aí uma boa noite
bom descanso e até a próxima aula. Lembrando, a nossa próxima aula é na terça que vem, tá? Terça-feira. Abraços a todos e até a próxima terça. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado, Tchau. obrigado, Deus. viu, professor, pela Vai. força, viu? Amém. Até mais. Vai dar tudo certo.